Chegamos ao capítulo 6, que tem por tema quando Deus coloca nosso pecado diante de nós. E para entendermos melhor esse tema, nós vamos relembrar aqui a história de Davi, quando ele comete dois pecados graves, né? Ele comete adultério e assassinato. Quando ele vê ali Betseba se banhando, né? E ele deseja, cobiça, né? Betseba. E então ele comete um adultério, aproveita que o esposo dela, né, Urias, estava na guerra. Davi era um rei de muitas guerras, né, ele venceu muitas batalhas, né, era foi um rei que guerreou muito, né, venceu muitas guerras. E ele tinha Urias, né, como um de seus soldados ali. E ele desejou Betseba e possuiu, né, tomou Betseba para ele, mas ele não contava que Betseba acabaria ficando grávida dele. E para tentar acobertar, né, esse pecado de traição, ele mandou chamar Urias da guerra para que ele se deitasse com a esposa, né, com Betseba, para que ele achasse que o filho era dele, né, e aí ficar encoberto esse pecado de adultério. Porém, quando Urias chega da guerra, ele não se deita com sua esposa, porque ele vê assim como injusto que os amigos dele, os colegas dele estão lá na guerra guerreando sem suas esposas, porque que ele ia desfrutar de sua esposa. E então Davi se vê ali sem saída e acaba enviando pelas mãos do próprio Urias para que ele leve uma carta, né, ao comandante, dizendo para colocá-lo na primeira fileira, né, com o intuito de que Urias morra, para que assim ele não descobrisse o adultério, não descobrisse que a esposa tinha engravidado de outra pessoa. E assim acontece, Urias é colocado na frente de batalha e ele é morto, né? Então, nesse episódio, Davi acaba cometendo dois pecados, né, o de adultério e posteriormente de assassinato, né, do esposo de Betseba. E mesmo Davi sendo um servo de Deus, sendo um homem de Deus, sendo um homem segundo o coração de Deus, ele não sente o seu pecado imediatamente. Ele continua a vida dele normalmente e toma Betseba para si, né, assume Betseba como sua esposa, mas continua a vida dele sem o detalhe do arrependimento. E foi nesse momento que Deus envia o profeta Natã para confrontar Davi, para mostrar a ele o pecado dele. Veja bem, parece tão óbvio, né, que um adultério, um assassinato é pecado. Porém, o próprio pecado cega as pessoas. Então, muitas vezes, ainda que servos de Deus cometam pecados, às vezes eles não enxergam, eles não sentem, mas eles precisam sentir o seu pecado, precisam reconhecer o seu pecado para que possa haver o arrependimento. Então Natã vai até Davi e o confronta, contando uma história de um homem que tinha apenas uma ovelha e de outro homem que tinha várias ovelhas. E que esse homem que tinha várias pegou a ovelhinha daquele que só tinha uma ovelhinha, né? E aí ele diz que, na verdade, esse homem era Davi, porque ele tinha pego Betseba de Urias, né, e mandado matar Urias. E aí, quando Davi é confrontado por Natã, pelo profeta Natã, ele cai a ficha, ele sente o pecado dele. Então, muitas vezes, nós só vamos sentir o nosso pecado quando confrontados. Às vezes Deus vai nos incomodar e nós vamos perceber isso sem que alguém venha até nós. Mas muitas vezes nós precisaremos ser confrontados por alguém, como foi no caso de Davi. E pode ser um profeta, como pode ser, às vezes, numa pregação lá na sua igreja, o seu pastor, uma pessoa que veio de fora e pregou, ou pode ser uma amiga, um amigo, ou pode ser o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, alguém do seu círculo. Deus vai usar alguém para confrontar a pessoa, para que ela possa enxergar o pecado dela e então sentir o pecado dela. Davi,
quando foi confrontado, ele sentiu o pesar, né? O peso do pecado, o pesar, a tristeza do pecado. Ele sentiu e então ele se arrependeu. O pesar, quando nós sentimos esse pesar, é para que a gente se arrependa. É o que eu estou falando neste livro sobre sentir o nosso pecado para que possamos nos arrepender e nos reconciliar com o Senhor. Após ser confrontado, sentir o seu pecado, se arrepender, Davi escreve o Salmo 51. Este salmo tem por título Confissão e Arrependimento. No seu verso 3, ele diz assim: Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele entendeu que Deus colocou o pecado dele diante dele, e agora sim ele conhecia as suas transgressões. E aqui só um detalhe que eu quero pontuar para vocês: pecado, transgressão e iniquidade. O pecado é um erro que a gente comete, é algo contrário à vontade de Deus, contrário aos preceitos do Senhor, independente se a gente tem conhecimento daquilo ou não. Existe um estágio um pouquinho maior, um pouquinho mais grave de pecado, que é a transgressão. Qual é a diferença? Na transgressão é quando você comete um pecado que você sabe que é pecado e mesmo assim você decide pecar. E já a iniquidade, você já está tão cego pelo pecado que o pecado já não é mais para você considerado pecado. Você acha que tudo bem fazer aquilo porque você acha que não tem problema fazer aquilo porque você já está tão enraizado no pecado que para você aquilo nem é mais pecado. E aqui Davi, nesse salmo de confissão e arrependimento, ele fala das transgressões. Ele fala, pois eu conheço as minhas transgressões. Ou seja, ele diz que ele sabia que era pecado e mesmo assim cometeu esse pecado. Mas ele só caiu a ficha, ele só sentiu o seu pecado, só foi levado ao arrependimento depois de confrontado pelo profeta Natan. É comum que não gostemos de sermos confrontados, mas precisamos entender que na verdade é a manifestação da misericórdia e do amor de Deus quando Ele usa alguém para nos confrontar, de modo que nós percebamos que estamos em pecado e assim possamos nos arrepender e nos reconciliar com Deus. O amor de Deus por nós é tão perfeito, é tão maravilhoso, que Ele não nos deixa ficar sem sabermos que pecamos. Mais cedo ou mais tarde, você ouvirá a voz de Deus, seja diretamente com você, ou através de um sonho, ou através do próprio toque do Espírito Santo, ou através de alguém que irá apontar, o seu erro. Deus colocará o seu pecado diante de você. E como eu disse, isso é a manifestação do amor, da misericórdia, da graça, da bondade de Deus. Lá em Romanos 2,4 diz assim: Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Deus é quem nos conduz ao arrependimento. Nem isso é mérito nosso. Eu sou bonzinho porque eu me arrependi. Pois se você se arrependeu, foi Deus mesmo que te conduziu, pela infinita bondade e misericórdia, pela graça dele. Tem uma frase de Thomas Watson que diz assim, que resume bem o que nós estamos falando aqui. Nenhum homem pode sentir o pecado a não ser pela graça. É a graça de Deus, é a bondade de Deus que nos faz sentir o nosso pecado. Por quê? Porque precisamos sentir o nosso pecado para nos arrependermos, para nos reconciliarmos com o Senhor. Diante desse grande amor, como podemos nós não retribuir esse amor amando a Ele, fazendo a sua vontade, vivendo para Ele? Precisamos viver e pregar um evangelho que confronta. Ana Mendes Ferrell escreveu no seu livro intitulado Iniquidade as seguintes palavras: O que estamos fazendo com um evangelho que tem poder para salvar?
O verdadeiro amor com que Deus nos ama é um amor que, com grande misericórdia, mostra nossa real condição interior para que nos reconciliemos com o Pai. Esse é o propósito de Jesus Cristo, a reconciliação. Para que isso aconteça, precisamos compreender quanta dor nosso pecado causa ao Pai. O pecado fere profundamente o coração de Deus e dilacerou o corpo e a alma de Jesus. Não podemos continuar pregando um evangelho que evita qualquer tipo de confrontação. O confronto é um privilégio, é uma bênção, é a manifestação da graça, do amor, da bondade de Deus. Então, quando você for corrigido por Deus, ainda que através de alguém, seja grato, agradeça a Deus por essa oportunidade de se voltar a Ele, de se arrepender, de se reconciliar com Deus. Depois que sentimos o nosso pecado, depois que nos arrependemos, nós ainda temos uma escolha a fazer. Nós precisamos escolher dar frutos deste arrependimento. E você dá frutos de arrependimento mudando as suas atitudes. Aí sim, quando fazemos essa escolha, nós estamos demonstrando o nosso amor por Deus. Nós demonstramos o nosso amor por Deus quando, aceitando a sua correção, mudamos. Capítulo 7. Quem ama Deus também erra, mas não permanece no erro. Quando amamos a Deus, nós nos importamos se aquilo que estamos fazendo vai agradá-lo ou não. Porém, nós não somos perfeitos e podemos sim cometer erros. Quando eu falo em erro, estou falando aqui de pecados que cometemos, ainda que sob pressão, por medo, como aconteceu com Pedro, quando negou Jesus por 3 vezes. Depois, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Veja bem, Jesus sabia que Pedro tinha negado ele 3 vezes e também sabia do seu arrependimento sincero. Só que a pergunta que Jesus faz a ele é justamente relacionada ao amor dele por Jesus. E ele pergunta: Pedro, tu me amas? E ele pergunta 3 vezes. Na 3ª vez, Pedro responde: Jesus, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus diz para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus deu uma missão para ele. Jesus não disse: ok, Pedro, você me ama, eu te amo, tudo certo. Não, Jesus disse a ele: vai e apacenta as minhas ovelhas. A ordem de Jesus para ele foi: apacenta as minhas ovelhas. Ele falou para Pedro fazer algo. A salvação não é pelas obras, porém, quando a gente ama Deus, quando a gente é salvo, a gente faz algo. Aquilo que Jesus nos confiou, a gente faz porque a gente ama Ele e a gente quer agradá-lo, a gente quer obedecê-lo. Amar a Deus é se arrepender quando errar, não permanecer no erro e obedecer. Agora, indo mais fundo, quem ama a Deus vai procurar, vai buscar conhecimento, vai buscar a Deus para que os seus erros sejam o mínimo possível. O nosso alvo como cristãos que amam a Deus não é ficar pecando. Então, o nosso alvo não é o pecado. Nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é o Senhor, é fazer a vontade dEle. Então, nós vamos procurar, buscar ao Senhor, buscar conhecimento para que possamos não ter o pecado como alvo e nem mesmo como deslize. Vamos buscar ao Senhor para fazermos a vontade dEle, para podermos errar o mínimo possível. Amém? Se você ainda não assistiu os vídeos dos outros capítulos, aqui embaixo na descrição eu vou deixar para você o link da playlist para que você possa assistir desde o início e entender todo o livro. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e compartilhe essa mensagem com os seus amigos. Se você também deseja conhecer este e os outros livros da série sobre ser cristão, o link também estará aqui embaixo na descrição. O próximo vídeo já é a conclusão do nosso livro. Será que realmente nós amamos a Deus? Será que nós o amamos
Com que intensidade? Será que a intensidade com que estamos amando a Deus é a que Ele pede e a que Ele merece? Te espero no próximo vídeo.